Boa noite a todas e todos. Gostaríamos de, em nome do ILAS, agradecer a presença de vocês neste evento. Gostaríamos também de agradecer a Biomerrier por mais esse ano de apoio à campanha do Dia Mundial da Sepse. Apoio esse tão importante para conscientizarmos cada vez mais os profissionais de saúde sobre esse tema. Gostaria também, nesse início, lembrar a todos os participantes do evento de que o ILAS e a Biomerrier vão proporcionar o sorteio de brindes para os participantes, e os ganhadores desses brindes serão comunicados na próxima semana a partir do e-mail cadastrado. Também gostaria, nesse momento, de apresentar e agradecer um dos palestrantes da noite, o Dr. Thiago Reis. Dr. Thiago Reis, que é pesquisador afiliado do International Renal Research Institute de Vicenza, na Itália. É médico transportador renal, clínico das doenças renais de Brasília, do Hospital de Doenças Renais de Brasília e da DF-STAR da Redditor, e é pesquisador do Laboratório de Farmacologia Molecular da Universidade de Brasília. Obrigado, Thiago, por estar aqui conosco. E agora o Thiago vai dar continuidade a esse evento, apresentando o nosso próximo passo. Obrigado. Bom, boa noite a todos novamente. Então, dando seguimento à apresentação do professor Ronco, eu vou falar agora com um enfoque mais das evidências científicas da aplicação dos biomarcadores, mas também um pouco o background disso. Então, esses são os meus conflitos de interesse. E na apresentação hoje eu vou falar sobre disfunção orgânica aguda e não só renal, porque esses paralelos são interessantes, as propriedades de um biomarcador ideal, a nova definição de injúria renal aguda proposta, baseada nos biomarcadores, a ciência baseada em evidência no nefrointensivismo e as perspectivas, o futuro, perspectivas para o futuro. Então, o que nós queremos? A gente quer admitir o paciente na UTI, solicitar o biomarcador e saber se esse paciente vai precisar ou não de diálise. Basicamente, o ideal é que a gente tivesse isso. E o que nós temos é apenas a avaliação da diurese, a creatinina e esperar o que vai acontecer com esse paciente. Então, traçando esses paralelos com a injúria de outros órgãos, vamos começar com o fígado. Peguei aqui um exemplo de um paciente com febre amarela. Então, inicialmente, no período da replicação viral, a gente tem que o paciente já vai apresentar o aumento de TGO e de TGP, que são marcadores de injúria do hepatócito, e a alteração na função vai acontecer mais tardiamente. Ou seja, os biomarcadores de injúria precedem os biomarcadores de função, ou de disfunção, no caso, né? Então, aqui, a queda de albumina, a redução do turnover da bilirrubina e a redução no fator 5 vão ser bem mais tardios em relação ao aumento do TGO e do TGP. A outra analogia interessante é com a síndrome coronariana aguda. Então, quando nós temos um fenômeno coronariano, o aumento de troponina e CKMB vai preceder a alteração no inotropismo, ou seja, na contratilidade, na redução da fração de ejeção, e no lusitropismo, que seria o relaxamento ativo do miocárdio. E em relação ao rim, nós não temos marcadores disponíveis para avaliar a injúria renal. Nós conseguimos diagnosticar a condição quando nós já temos alteração na função. Então, avaliamos a função renal pela diurese, a taxa de filtração glomerular e a excreção de creatinina. E aí nós temos queda nesses parâmetros apenas numa fase mais tardia após o insulto inicial. E aí, para o futuro, que na verdade já é o presente, nós temos disponíveis comercialmente os biomarcadores de lesão tubular. No caso aqui, o TIMP2 e o GFBP7. Então, o aumento de ambos precede alterações funcionais renais. Voltando aqui no nosso paralelo com a cardiologia, para avaliar
o estresse miocárdico, nós temos, por exemplo, o teste de cintilografia. Então, aqui, a perfusão miocárdica no repouso, e no estresse, algumas áreas aqui do miocárdio estão mal perfundidas. Em relação à injúria miocárdica, nós temos a troponina, que é o nosso marcador de injúria. E, finalmente, em relação à avaliação da função miocárdica, nós acessamos isso à beira-leito com o ecocardiograma. E aqui nessa imagem, nós vemos que esse paciente tem uma acinesia apical, e que foi consequência do evento inicial, ou seja, o evento inicial conseguiu causar uma lesão funcional nesse órgão. Em relação ao rim, a injúria renal, nós conseguiríamos diagnosticar com alteração nas células, nos túbulos renais. Então, aqui nessa imagem, nós temos a representação de uma célula tubular renal. Ela tem essas microvilosidades, que é a chamada borda em escova, e aqui seria a visualização na histologia, então, dos túbulos renais. A gente pode observar que é um epitélio com muita atividade aeróbica, então, preenchido de mitocôndrias, e os dois biomarcadores aos quais eu me referi, eles se encontram nessas células tubulares. Aqui é a representação de um néfron, então o sangue é filtrado aqui, e o ultrafiltrado ele vai percorrer os túbulos renais até o túbulo coletor. E aí o TIMP-2, ele se localiza exatamente aqui nessa borda em escova do túbulo contorcido proximal, e o IGF-BP7, ele está no intracelular de células mais distais ao longo do néfron. E para avaliar a taxa de filtração glomerular, então em inglês é o GFR, nós usamos a creatinina com várias limitações. Então essa imagem representa o metabolismo da creatinina, é uma molécula que é produzida da degradação e do turnover das células musculares, então ela vai ganhar a circulação sistêmica, vai chegar no rim, aqui é a representação de um glomérulo, então uma parte dessa creatinina vai ser filtrada, um pouco da creatinina também é excretada, e aí depois, então, ela retorna para a circulação sistêmica. E aí nós temos essas fórmulas aqui para estimar a taxa de filtração glomerular, é o que fazemos no dia a dia. Então, novamente, aqui uma representação, imaginem que essas pequenas bolinhas sejam a creatinina, aqui é a arteríola aferente do glomérulo, no glomérulo nós temos os capilares, um percentual da creatinina é filtrado aqui, vai ganhar o espaço urinário, e aí o sangue que sai do glomérulo ele tem uma concentração menor de creatinina do que o que entrou. Entretanto, aquelas fórmulas às quais eu me referi, elas só devem ser utilizadas para o cálculo da taxa de filtração glomerular em pacientes estáveis, em pacientes ambulatoriais. Então, nos nossos pacientes internados na terapia intensiva, nenhuma daquelas fórmulas é precisa para me estimar a taxa de filtração glomerular real daquele paciente. Então, por exemplo, o paciente internou, está com uma creatinina de 1,2, eu não posso pegar aquela creatinina, jogar na fórmula e falar, não, acho que a taxa de filtração glomerular desse paciente está 50 ml por minuto, baseado nisso, eu vou ajustar meu antibiótico, eu vou ajustar minha heparina. Não, nós ficamos realmente perdidos em relação a qual é a taxa de filtração glomerular real do paciente na UTI quando ele tem flutuações, então, pela injúria renal na filtração glomerular. E aí, então, aqui eu coloco uma brincadeira, mas que a gente vê com frequência. Então, o nefrologista, ele está interessado em saber como está a função renal, e aí o residente fala que estão estimando a taxa de filtração glomerular baseado na fórmula CKD-EPI, que é o que a gente usa nos pacientes em acompanhamento ambulatorial estáveis. E aí isso sempre causa um choque no nefrologista. É uma brincadeira, mas eu acho que é muito importante a gente divulgar isso e propagar isso, que essas fórmulas não servem para os pacientes agudos e, infelizmente, nos exames, quando a gente pede uma creatinina, sempre o laboratório entrega para a gente o valor da creatinina e a taxa de filtração estimada. E tem um laboratório aqui em Brasília que é interessante, que ele coloca uma nota justamente falando isso, isso não deve ser utilizado para a estimativa em pacientes agudos. E como o professor Ronco falou, é interessante saber uma das limitações da creatinina,
baseada num conceito chamado reserva renal funcional. Ou seja, quando o rim é submetido a algum estresse, ele consegue aumentar a taxa de filtração glomerular. Alguns néfrons que estão quiescentes são recrutados e mesmo outros que já estão sendo utilizados, eles têm um aumento na filtração glomerular. De forma que, assim, alguém com uma taxa de filtração glomerular normal, digamos 100 ml por minuto, se submetido a algum estresse, por exemplo, atividade física intensa, sobrecarga proteica na dieta, essa pessoa tem a capacidade de aumentar a taxa de filtração glomerular. Então, por exemplo, sair de 100 até 160. Ocorre que, quando você vai tendo perda de néfrons, não necessariamente isso vai se refletir em redução da taxa de filtração glomerular, porque outros glomérulos, outros néfrons vão sendo recrutados, de forma que você precisa habitualmente perder 50% da massa renal para que aí sim a sua creatinina comece a subir, para que aí sim você não consiga mais aumentar a sua taxa de filtração glomerular em relação ao seu baseline. Então, a creatinina acaba sendo, enganando a gente em muitas situações. Então, aqui nessa imagem, só revisando, ó, no eixo X nós teríamos a massa renal total, aqui no eixo Y a taxa de filtração glomerular e aqui a creatinina sérica. Então, demonstrando que você pode ir perdendo taxa de filtração glomerular, você pode ir perdendo massa renal, só que a creatinina só vai aumentar num ponto muito tardio, quando você já perdeu quase 50% da sua massa glomerular. E aí, o que seria um biomarcador ideal? Eu vou citar aqui 6 parâmetros e vou fazer um paralelo entre o NephroCheck e a creatinina. Então, ele tem que ser facilmente mensurável. O NephroCheck, com a plataforma ELISA, em 20 minutos você tem esse resultado. A creatinina também é um resultado que a gente tem na mão rápido. Ok, são equivalentes. O parâmetro de on-off kinetics, ou seja, liga e desliga, é alguma molécula que, quando você tem um insulto, ela tem um aumento na concentração rapidamente, e quando esse insulto cessa, você tem um decaimento. E o NephroCheck, ele tem um pico minutos a horas após o insulto, e ele também cai rapidamente. Então, ele preenche esse critério. Agora, se a gente for olhar a creatinina pode demorar até 48 horas para subir em relação a um insulto inicial, e ela demora muito para cair. A gente vê isso quando a gente faz transplante renal, a gente coloca um rim novo no paciente, a creatinina está 10, depois ela cai para 8, depois ela cai para 7, mesmo com aquele rim funcionando ali 60, 70 ml por minuto. Ou seja, ela não tem essa característica rápida do efeito liga-desliga. O biomarcador ideal, ele tem que ter uma relação com o insulto, então dose dependent. Por exemplo, no NephroCheck, quanto maior a concentração do NephroCheck, isso se correlaciona com um maior risco de estágios mais avançados de injúria renal. Com a creatinina, não é assim. Então, você pode ter um paciente nefrectomizado bilateral e vai demorar para a sua creatinina subir, e não necessariamente quando ela sobe mais você tem um insulto maior, depende da massa muscular do paciente e de outros fatores. Idealmente, o biomarcador de injúria renal ele tem que ser de origem dos túbulos renais, e nós temos isso com o NephroCheck. Então, o TIMP2, como eu falei naquele slide prévio, ele vem da borda escova das células do túbulo proximal, e o GFBP7 ele se encontra nas células do túbulo contorcido distal. O biomarcador ideal ele tem que ser específico do rim, e tem que haver também uma plausibilidade biológica. Bom, o que é isso? Com o TIMP2, por exemplo, isso em modelos com ratos, quando você tem uma injúria renal aguda por sepse, o fato de você ter liberação de TIMP2, ele potencializa a lesão tubular. E aí, em modelos com rato, eles fizeram anticorpos monoclonais contra o TIMP2, e aí em pacientes que tinham injúria renal aguda séptica, você usando esses anticorpos monoclonais, o seu dano era menor do que se você deixasse amplamente livre a molécula, o TIMP2. E em relação ao IGF-BP7, ele tem uma função biológica que ele vai induzir a parada do ciclo celular em células que estão lesadas, evitando que essas células lesadas se reproduzam. Então, a gente preenche esse critério de plausibilidade biológica para esses dois biomarcadores. E aí a gente chega nesse quadrante, que o professor Ronco mostrou rapidamente, mas eu vou mostrar ele com um pouco mais de detalhe.
Então, aqui no quadrante inferior do lado esquerdo, nós temos a situação normal, ou seja, é um paciente que não tem aumento do NEFRO-Check, do TIMP2 e GFBP7. Só lembrando aqui, então, esse teste, o NEFRO-Check, é a associação desses dois biomarcadores ao mesmo tempo. Ele é o produto do resultado desses dois biomarcadores. Esse paciente aqui normal, ele não tem aumento de creatinina, então houve uma alteração menor do que 0,3, e a diurese dele está normal. No eixo X, nós temos o domínio da disfunção e no eixo Y, o domínio da lesão, da injúria. Então, aqui, ó, esse paciente agora no quadrante inferior da direita é um paciente que está apresentando disfunção renal. Só que o NEFRO-Check dele não aumentou, ou seja, ele teve um aumento da creatinina maior do que 0,3, teve uma redução da diurese, mas não teve lesão tubular, ou seja, é uma injúria renal aguda funcional. O termo subclínico que o professor Ronco se referiu está sendo substituído pelo termo funcional ou subfuncional, que eu vou mostrar lá na frente. Esse paciente teve uma injúria renal aguda funcional, só que ele não teve lesão das células tubulares. Então, é como se fosse um estresse que a gente vê quando faz a cintilografia. Você identifica que há uma redução, uma alteração hemodinâmica, uma redução de perfusão, sem ter dano celular. Então, um outro nome que a gente dá para esse quadrante aqui seria o quadrante da angina. E quando a gente presencia isso? Quando você começa um inibidor da ECA, um enalapril, quando você começa um losartan, quando você começa um tacrolimus, quando você começa uma gliflozina, um ISGLT2, quando você usa contraste iodado, ou quando você faz uma paratiroidectomia, todos essas intervenções, elas vão causar alterações hemodinâmicas no glomérulo e você vai ter uma redução da função renal sem ter lesão renal. Bom, agora a gente vai aqui para o quadrante, esse superior da direita, que é a IRA que a gente identifica no nosso dia a dia, ou seja, esse paciente tem um aumento de creatinina, ele tem uma redução da diurese, ou seja, ele preenche os critérios de disfunção, e ele teve um aumento do biomarcador, então ele tem um critério de injúria. Ele tem a associação de disfunção e injúria. E aí, foquem agora aqui nesse quadrante superior da esquerda. Esse é o paciente que tem a injúria renal subfuncional, antigamente chamada de subclínica. Por quê? Ele teve um aumento do TIMP2 e de FBP7, ele tem lesão tubular, mas isso não foi o suficiente para causar uma alteração na função renal, ou seja, uma IRA subfuncional, ou seja, seria um IAM que esse paciente teria com aumento de troponina, obviamente, mas sem alteração na função miocárdica, por exemplo. Então, só revisando a definição de 2012 de injúria renal aguda, seria basicamente o estágio 1, um aumento de 0,3 na creatinina, o estágio 2, uma duplicação da creatinina, e o estágio 3, uma triplicação da creatinina ou necessidade de diálise. E aí, então, essa é a nova classificação proposta, esse foi um artigo publicado no JAMA, e o que ele tem de diferente? Essa primeira linha aqui é diferente, que não tinha na classificação antiga, ou seja, aquele paciente que não tem alteração da diurese, não tem alteração da creatinina, mas ele tem um aumento do biomarcador, ou seja, é uma IRA subfuncional. E aí, para todas aquelas outras os outros estágios, estágio 1, 2 ou 3, isso permanece igual, só que eles estão subdivididos, ou seja, quando tem alteração da creatinina, redução da diurese, mas não tem alteração do biomarcador, é o que a gente chama de angina. Ou seja, houve uma redução da hemodinâmica glomerular sem lesão tubular. Então, agora, os estágios estão subdivididos em quando você tem o biomarcador positivo ou o biomarcador negativo. E aí, a pergunta que eu tenho certeza que vai ser levantada na nossa discussão aqui em seguida é essa desconfiança que existe, sempre houve em relação aos biomarcadores. Será que, de fato, eles são úteis? E aí, com as evidências, é isso que eu quero convencê-los sobre isso. Então, esse estudo foi feito lá no centro de Vicenza, um estudo retrospectivo, apenas lá na UTI do serviço, com 433 pacientes admitidos na UTI, desses 181 eram sépticos e 252 não eram sépticos. E o que foi avaliado era se os pacientes que tinham tanto o NEFRO-Check aumentado quanto a Procal aumentada, a procalcitonina aumentada, se haveria diferença em desfechos desses pacientes.
Então, isso foi chamado aqui de duplo marcador positivo. Na verdade, seria triplo, né? Porque é o TIMP, o IGF-BP7 e a Procal. Em relação, então, à injúria renal aguda, os pacientes que tinham os dois biomarcadores positivos, eles tinham um odds ratio, um risco de desenvolver injúria renal aguda de 19,5 vezes a mais os que não tinham o duplo biomarcador. Entretanto, vejam aqui ó, que o intervalo de confiança foi muito amplo. Então, não dá para a gente afirmar com tanta precisão esse efeito. Os pacientes que não eram sépticos e tinham o duplo biomarcador, eles tinham também um risco 25 vezes maior de desenvolver injúria renal aguda. Passando para outro desfecho, o desfecho mortalidade, os pacientes que tinham o duplo biomarcador positivo, eles tinham, e sépticos, eles tinham um risco de 4 vezes a mais de óbito. Já os pacientes que tinham o duplo biomarcador, mas não eram sépticos, aí aqui o duplo biomarcador não pôde discriminar em relação ao desfecho óbito. Então, é interessante esse potencial de discriminar a gravidade dos pacientes pelos biomarcadores. Esse estudo aqui foi um estudo anciliar de uma avaliação de protocolos diferentes de ressuscitação. Então, o estudo original foi um estudo multicêntrico, randomizado em pacientes sépticos admitidos à UTI, com 1.200 pacientes, que avaliou protocolos diferentes de ressuscitação em relação a estratégias de volume, estratégias de vasopressores. E aí, o desfecho primário do estudo secundário a esse seria o desenvolvimento de injúria renal aguda, necessidade de diálise ou óbito nos primeiros 7 dias após a aplicação do protocolo de ressuscitação. E aí, os marcadores urinários, o NephroCheck foi avaliado na admissão do paciente antes do início do protocolo de ressuscitação e depois de 6 horas. E aí a gente fica com 4 possibilidades. Uma possibilidade é o paciente ser admitido com o biomarcador, o NephroCheck negativo, e depois de 6 horas ele positivar, ou negativo e continuar negativo. Quando ele positivava, os pacientes tinham uma maior propensão a desenvolver algum dos eventos aqui do desfecho primário. Então, um potencial de discriminatório que o exame nos dá. Quando o paciente já tinha o biomarcador positivo e ele continuava positivo, era pior do que se ele tinha ele positivo e depois de 6 horas ele se negativou. Então, esse potencial discriminatório ficou claro aqui nesse estudo. E aí, esse estudo aqui foi publicado na semana passada, foi um estudo feito na Irlanda, em 700 pacientes que foram admitidos na UTI, e aí os pacientes que foram selecionados, todos os pacientes tiveram os biomarcadores medidos, mas o que foi avaliado aqui foi só os pacientes que tiveram a IRA que a gente consegue identificar com alteração de diurese ou aumento de creatinina. E aí, esses pacientes foram avaliados de 2 formas. Os pacientes, ou seja, aqui eu não estou querendo prever se o paciente vai ter IRA, eu selecionei quem teve IRA. Mas os pacientes que tiveram IRA estágio 1 ou 2, o desfecho avaliado aqui seria óbito, a progressão da IRA ou necessidade de diálise. Então, foram 186 pacientes desses 700 que desenvolveram IRA estágio 1 ou 2, e nesses pacientes foi feito um painel, então, de biomarcadores, e o paciente ter o IGF-BP7 aumentado conferia um risco 4 vezes maior de ele desenvolver ou algum desses desfechos, óbito, aumento de progressão de IRA ou necessidade de diálise. Outros pacientes, aqui um grupo maior de pacientes, foram os pacientes que tinham IRA já no começo ali de estágio 1 a 3. Nesse primeiro grupo, os que tinham IRA estágio 3 de cara já eram excluídos. Nesses pacientes que tinham IRA de 1 a 3, o desfecho avaliado aqui seria óbito em 30 dias, óbito ou necessidade de diálise em 30 dias. E aí, esses 4 biomarcadores aqui se correlacionaram com o risco de desenvolvimento desses desfechos. Então, esse potencial de, mesmo também no paciente que tem IRA, ou seja, eu sei que esse paciente tem IRA, eu tenho o biomarcador, isso muda o prognóstico desse paciente. É sempre interessante falar também do COVID, né? Esse estudo foi publicado ano passado, foram na Alemanha, então foram 23 pacientes, é um estudo que ainda está em curso, foi uma publicação preliminar, e com 11 pacientes que foram admitidos com COVID para a enfermaria e 12 pacientes que foram para a terapia intensiva. Aplicar o NephroCheck na admissão hospitalar desses pacientes não pôde diferenciar, não conseguiu diferenciar quem ia ter IRA e quem não ia ter IRA. Entretanto,
os pacientes que tinham um NephroCheck acima de 2, esses pacientes, todos esses pacientes, eles tinham IRA estágio 3. Então, o paciente que tinha IRA estágio 3, ele tinha um NephroCheck maior do que 2, mostrando aquele efeito dose-resposta. Um NephroCheck muito alto, de fato, caracteriza uma IRA avançada. E todos os pacientes que tinham IRA, mais o NephroCheck foi negativo, eles não progrediram no estágio da IRA deles. Ou seja, eram pacientes que tiveram alterações glomerulares de hemodinâmica, ou seja, eles sofreram a angina renal, mas não houve lesão tubular. Então, isso é muito interessante. Você pega um paciente com IRA estágio 2, mais o biomarcador negativo, isso confere um bom prognóstico. Esse paciente provavelmente não vai progredir na IRA dele. E aqui, esse é o estudo mais importante, ele não é um estudo em pacientes sépticos, mas é o estudo mais importante, mostrando o benefício de se aplicar o biomarcador para modificar um desfecho, porque até agora eu falei só de prognóstico, mas aqui em relação a modificar um desfecho clínico do paciente. Então, esse estudo foi publicado esse ano, é o PREV-AKI, com 12 centros, foi um estudo prospectivo, nos quais 280 pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, em que havia bypass. Depois de 4 horas dos pacientes no bypass, foi avaliado o NephroCheck urinário. Se o NephroCheck era positivo, ou seja, maior do que 3, esses pacientes foram randomizados para receber o cuidado padrão ou para receber o nosso bundle, o nosso pacote KDIGO, que é o Kidney Disease Improving Global Outcomes. São as nossas diretrizes. Os pacientes, então, que tiveram essa red flag e foram alocados para seguir o protocolo KDIGO, que consiste em medidas simples, mas que não são feitas rotineiramente em todas as UTIs do mundo, ou seja, suspensão de IECA ou BRA, evitar nefrotoxinas, monitorização diária de creatinina, balanço hídrico e diurese, evitar hiperglicemia e evitar soluções ricas em cloro, que agora, com a publicação do BASICS, isso dos nossos pesquisadores, o Zampieri, o Beyond e a Flávia Machado, eu acho que isso aqui vai ter que cair por terra. Mas o fato é que existe esse bundle KDIGO. E esse estudo mostrou que quando você acendia essa bandeira vermelha em relação à injúria renal, havia uma adesão muito grande, muito maior ao protocolo do que quando era só aplicado o cuidado padrão. Então, a adesão ao bundle, ao protocolo, foi de 65% quando você tinha essa red flag aqui. Agora, em relação à IRA, você aplicar essa estratégia não mudou a IRA no grupo intervenção versus o grupo controle. Então, você pode falar, não serviu para nada. Não houve diferença na IRA lato sensu, mas na IRA avançada, ou seja, estágio 2, estágio 3, o aplicar o bundle reduziu a incidência dessas IRAs aqui. Então, esse é o primeiro estudo, é um estudo muito robusto que mostra a aplicabilidade clínica dos biomarcadores. E encerrando aqui, falando das perspectivas futuras, é que no futuro nós esperamos ter um painel de biomarcadores e conseguir diferenciar a etiologia da injúria renal aguda baseada na assinatura molecular de cada situação. Então, a gente espera que haja uma assinatura molecular diferente na IRA por sepse, do que na IRA por isquemia, reperfusão, do que na IRA, por exemplo, por nefrotoxinas, como os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, eles têm uma lesão, eles causam uma lesão tubular proximal. Então, eu espero que nessa situação a gente tenha um aumento maior do TIMP2, por exemplo. Enquanto que nas IRAs isquêmicas, as partes mais profundas do néfron, que ficam na medula, que é uma região mais hipoxêmica, são as mais alteradas, e aí talvez eu esperaria um aumento maior do N-gal, que é um outro biomarcador. Então, para o futuro é isso, um painel molecular e padrões assinaturas. Eu aproveito aqui para ecoar as palavras do professor Ronco em relação ao curso de Vicenza, que vai acontecer agora de 26 a 29, vai ser um curso virtual, eu vou ter a honra de poder fazer uma apresentação nesse curso, e gostaria de agradecer a todos, me coloco 100% disponível para responder e-mails, compartilhar essa apresentação por aqui. Muito obrigado e vamos dar seguimento na nossa discussão. Bom, obrigado, Tiago, pelo fechamento aí da nossa parte explanatória.
Eu tenho algumas questões da audiência, algumas questões que a gente pode começar a levantar. A primeira delas, não sei se pode ser exatamente a tua área, mas de qualquer maneira, como ela está aqui, eu lhe pergunto, que é especificamente em crianças, e a pergunta é se está progredindo para o uso de biomarcadores de lesão renal aguda em crianças, se esses mesmos marcadores descritos nas aulas podem ser aplicados ou estão sendo estudados no subgrupo de pacientes pediátricos. Sim, eles são aplicados nos pacientes pediátricos e baseado em achados pediátricos, que foi demonstrado que aqueles pacientes que têm só o aumento do biomarcador, sem ter alteração na função renal, ou seja, eles têm a nova IRA subfuncional, o desfecho desses pacientes era semelhante aos pacientes que tiveram a IRA estágio 1. Então, isso já é de grande importância, porque a gente perdia esses pacientes antes, porque eles não preenchiam o critério de disfunção renal. Então, e outros biomarcadores, não só o NephroCheck, também têm sido estudados na população pediátrica e vários insights, na verdade, surgem dessa população. Obrigada pela palestra, Tiago, e em apoio aí à apresentação do professor Cláudio Ronco. Eu fiquei com curiosidade, aquela tua última, um dos teus últimos slides sobre a desconfiança da utilidade desses biomarcadores na insuficiência renal aguda. Na verdade, eu enxergo, né, após essa tua apresentação, que eles têm uma grande aplicabilidade, especialmente na decisão de diálise ou na decisão até de não dialisar o paciente, que não seria necessário, porque a gente sabe que uma indicação de diálise precoce para um paciente que não tem lesão renal, né, que é uma injúria só funcional, ela pode piorar o prognóstico. Mas eu vejo que são muitos biomarcadores, né? Tem esse NephroCheck, que são 2, e mais uma gama de outros biomarcadores. Então, a minha pergunta é, como aplicar isso na prática clínica? Você já deu uma pincelada, né, sobre isso. E se tem, a desconfiança é mais na questão do custo-efetividade, né? Porque se a gente evitar diálise desnecessária, vai ser custo-efetivo. Mas como você enxerga isso com relação a custo? Bom, em relação a custo, eu acho que, primeiro, o problema dos biomarcadores, assim, essa questão toda vem de nós nefrologistas, porque sempre houve um anseio do nefrologista de ter um biomarcador que vai falar, esse aqui vai dialisar. Isso não existe e nunca vai existir. Então, quando as pessoas falam, os biomarcadores eram promissores, mas não deram em nada, é porque essa resposta realmente a gente não tem e não vai ter. Bom, os custos dos biomarcadores, o NephroCheck vai, até onde eu sei, vai ser comercializado no Brasil nos próximos meses. Como um exame de plataforma ELISA, ele tem um custo aumentado, mas que ao longo dos anos eu espero que seja reduzido. Então, por exemplo, a gente pode falar aqui de ProBNP, que há 10 anos era um luxo, e hoje em dia a gente tem ele de uma forma muito mais fácil. A procalcitonina, recentemente, até a ANS incorporou isso no rol, e até mesmo as troponinas, né? Então, eu acho que inicialmente vai ser um custo. A interleucina 6 também a gente está começando a usar agora. Então, eu acho que, de fato, assim, no início, o custo vai ser talvez proibitivo, poucos hospitais vão conseguir fazer, e também é necessário um aparato, um equipamento específico para análise disso, mas quando isso que você citou começar a acontecer, ou seja, se a gente começar a discriminar qual paciente vai evitar-se uma diálise por ter um biomarcador negativo, aí talvez isso se pague. Existem estudos de farmacoeconomia, não no Brasil em relação a isso, que mostram benefícios. Agora, é difícil a gente falar que, na nossa realidade, a gente vai conseguir ter os mesmos desfechos de farmacoeconomia que foram feitos em outros lugares, que nem lá mesmo, lá em Vicenza. Mas mesmo lá, é difícil, assim, teve um ano que todos os pacientes admitidos à UTI tinham um teste, isso foi patrocinado pela indústria, mas agora não, então eles não têm essa facilidade. Na aula do professor parece que é fácil, assim, eu quero. Não, você tem que pedir para o chefe, porque é um exame caro, então todos os lugares também têm essas limitações. Uma das coisas que eu ia perguntar era sobre estudos de farmacoeconomia, isso é bastante importante.
Eu tenho uma pergunta, não sei se isso já foi feito ou se tem algum tipo de validade. Ok, eu entendo que um biomarcador pode ser importante para estratificar o risco daquele indivíduo de ter um evento, pode ser, por exemplo, necessidade de diálise, e isso foi super bem demonstrado por vocês, mas a performance de qualquer um desses biomarcadores, em algum momento foi comparada com, por exemplo, a performance de um score clínico que identifica pacientes de alto risco para fazer lesão renal aguda? Quer dizer, eu randomizo para uma estratégia de otimização das coisas que a CADIGO sugere para evitar lesão renal aguda. Num braço, indivíduos com score de risco de injúria renal aguda alto, idade alta, sofano renal alto, existem scores com boa ao ROC para isso, e do outro lado eu guio essa estratégia por biomarcador. Quer dizer, ela se sobrepõe, ou o biomarcador poderia somar a já um score clínico de alto risco para lesão renal aguda? Como é que... Não sei, eu desconheço a literatura, se é que existe esse tipo de evidência, por favor. Felipe, essa sua pergunta foi excelente e, de fato, existe. E o que, inclusive, é melhor do que o biomarcador. O que existe? Temos o teste de estresse de furosemida, né, que é no paciente que está com IRA estágio 1 ou 2. A gente faz 1 miligrama por quilograma de furosemida e vê se depois de 2 horas ele urinou mais do que 200 ml. Se ele urina mais do que 200 ml, a chance dele progredir para IRA estágio 3 é muito pequena. Porém, se ele urina menos do que 200 ml, ele tem uma chance muito grande de progredir para o estágio 3. E aí, quando você compara o teste de estresse de furosemida com outro biomarcador, não é o NephroCheck, é o NGAL, o desempenho dele, do teste de estresse de furosemida, a acurácia em predizer a progressão daquele paciente é maior do teste de estresse de furosemida do que do biomarcador. Então, a gente, às vezes, não faz com muita frequência o teste de estresse. Existem alguns mitos que o paciente com IRA, a furosemida pode piorar, a injúria renal aguda e tudo, mas eu acho que é uma ferramenta muito útil, o custo é irrisório e tem esse poder discriminatório também. Tiago, tem uma pergunta do Chile. O Rodrigo está perguntando se esses biomarcadores são úteis para determinar a suspensão ou a retirada da terapia de substituição renal, na progressão da doença. Não. Uma analogia que o professor Cláudio Ronco faz é que, assim, você não precisa olhar a previsão do tempo se já estiver chovendo para saber se você vai levar o seu guarda-chuva. Então, assim, uma vez que o paciente já tem IRA, a utilidade dos biomarcadores fica menor, mas aquele estudo que eu mostrei que foi publicado semana passada da Irlanda, ele usou biomarcador em paciente que já tinha o diagnóstico de IRA, e aí ele conseguiu predizer desfechos piores, assim, né? Então, mas em relação, assim, a você, que é a pergunta dele, né? Eu dei essa volta toda, mas em relação a você saber o momento de parada da diálise, ao meu conhecimento, não existe nenhum biomarcador com esse poder discriminatório. Acho que a gente tem uma última pergunta, possivelmente. Se comparados os diferentes biomarcadores, do ponto de vista cinético, como eles são todos pré-disfunção, né? Eles são marcadores de injúria. A cinética da positividade deles para efetivamente levar à disfunção, como, por exemplo, a troponina tem um aumento X horas após a lesão miocárdica, a CKMB é um pouco mais tardia, mas dura mais tempo. Existe algum tipo de relação como essa? O NGAL é mais precoce que o NephroCheck? Eu vou ter mais tempo se o NGAL for positivo para ter alguma atitude frente a isso ou não? Se existe algum comparativo nesse sentido? Bom, o estudo que mais explorou isso daí foi aquele estudo que eu demonstrei que eram protocolos diferentes de ressuscitação e que ele fez essa medida com 0 e 6 horas. E aí ele conseguiu demonstrar para o NephroCheck que, dependendo da sua conduta, você consegue modificar a trajetória do paciente em relação a ele positivar ou negativar. Então, o NephroCheck, em questão de minutos a horas do insulto, ele já se altera, ou seja, nos pacientes com bypass de cirurgia cardíaca, em 4 horas, você tinha um grupo já de pacientes que tinham aumento dele.
E também que se você fizesse medidas adequadas de ressuscitação, um paciente que às vezes teve uma positividade inicial, isso depois se negativava depois de 6 horas. Então, é uma cinética até mais rápida do que de outros biomarcadores para injúria de outros órgãos. Tem mais uma pergunta da plateia, acho que essa sim vai ser a última, então, para a gente encerrar às 21. Doutor Tiago, como você vê a necessidade de repetição desses testes, desses biomarcadores? Repete a cada 12 horas, uma vez por dia? Ninguém sabe, eu acho que a gente tem que fazer isso na admissão. Então, naquele paciente, um paciente com um baixo risco, ou seja, com uma probabilidade pré-teste baixa, não faz muito sentido. Já num paciente que tem, por exemplo, uma doença renal crônica já de base, talvez ele tenha uma probabilidade pré-teste muito grande de ser positivo, não, mas naquele paciente de uma zona cinzenta, na admissão. Então, eu acho que, pela evidência que a gente tem no momento, a gente tem que falar de usar uma vez na admissão, tipo o BNP que a gente usa no pronto-socorro, e não depois ficar seriando. E a Sandra pergunta sobre a disponibilidade. Você disse que o NephroCheck ficará disponível esse ano para o Brasil, e quais outros biomarcadores teremos? Bom, isso foi o que me falaram, eu não posso falar pela empresa, mas me falaram isso, que até o final do ano ia ser comercialmente disponível aqui no Brasil o NephroCheck. O outro biomarcador que talvez no futuro também seja disponível é o que chama NGAL, mas eu não sei quem vai ser o laboratório que vai representar e nem quando que vai estar disponível. Então, hoje é só a creatinina mesmo, por enquanto, e a avaliação da diurese. E o teste de estresse de furosemida. Isso. Muito bom. Nós aprendemos muito hoje, doutor Tiago. Muito obrigada pela sua apresentação e por intermediar as respostas para o professor Cláudio Ronco. Um prazer. Muito obrigado. Parabéns pela organização do evento de tanta importância. Eu agradeço também em nome do ILAS e da Biomerê a participação do Tiago, do Dr. Ronco e a participação de todos aqui na audiência. E espero que esse evento possa se repetir com tanto sucesso nos próximos anos. Certo? Boa noite a todos, então. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado.